vieram aqui para ouvir a Beth falar, com certeza, né? A Beth fala com alguns de vocês toda semana, quase todo dia, e é sempre um prazer falar com vocês, mas hoje a estrela aqui não é a Beth. Eu agradeço muito a presença de cada um, parabenizo a vocês por ter tomado a decisão, em pleno sábado, né? Poderia estar lá curtindo a televisão, mas tomaram a decisão de estar aqui buscando conhecimento para a vida de vocês. Então eu quero que agora vocês me ajudem a receber a pessoa que veio realmente para brilhantar este evento, uma pessoa que veio de Santa Catarina, ele é um médico cardiologista. Quem recebeu o convite dele pôde entender quem é, de quem nós estamos falando. Dr. Marco Aurélio dos Santos Rosa é um parceiro do Liponflex, é um estudioso dessa tecnologia da Liponflex, é uma pessoa que usa o produto, tem grandes resultados na própria saúde e nós temos muita honra de tê-lo conosco aqui hoje. Então, por favor, me ajude a receber com aquele carinho que os cuiabanos podem oferecer aos nossos convidados de pé, que é assim que ele merece. Me ajude a receber, então, Dr. Marco Aurélio dos Santos Rosa. Obrigadão, senhor. Obrigadão. Pouso para foto. Ó. Direito até foto, você vê? Muito obrigada. Então. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde, Cuiabá. Cuiabá linda. Sempre fui muito bem recebida aqui. É um prazer imenso estar aqui. Mais uma vez, né? Mais uma vez. E espero realmente, como o dia tá bonito, aquele climazinho assim, né? Meia boca, porque habitualmente isso aqui tá quente demais. Você vai falar nisso, vocês passaram por uma onda de frio recente aí, né? Eu acompanhei isso meio pela TV e falei, esses cuiabanos devem estar congelando lá, porque olha, qualquer coisa abaixo de 20 graus aqui para vocês é terrível, né? Não é verdade? Impressionante a coisa. Mas isso nada mais é fruto do que vocês vão ouvir um pouco falar aqui, né? Nós sempre dizemos que não adianta você ter um veículo fantástico na mão se você não atender a algumas necessidades básicas. Então, parte das coisas que eu vou falar para vocês aqui faz muito parte dessa questão de bom senso mesmo. Coisas que não tem como você viver sem se tocar ou passar à margem de alguns conceitos. Quando a Beth apresenta, e o pessoal da Liponflex apresenta essas duas colunas para vocês de sustentabilidade, eu sempre gosto muito de dizer que são coisas que vocês têm que sempre que entender de onde é que vem isso. Porque quando a gente fala que uma coisa deve ser feita, que é certo fazer alguma coisa, vocês têm que notar que o certo e o errado vai ser sempre na visão de alguém, não é verdade? E não sei para vocês aqui, mas para mim, e com certeza para a imensa maioria, se não a totalidade da família Liponflex, ninguém melhor que nosso Pai Celestial para dizer qual é o norte que a gente tem que seguir. Por isso que se fala, às vezes, muito em Deus aqui, e se tem realmente essa crença de que não é só ter fé, mas que você tem que fazer realmente alguma coisa para tornar essa fé uma coisa sólida, viva na sua vida. E é a partir daí que a gente vai seguir em frente, então. Me permitam, já que eu vi que tem bastante gente aqui pela primeira vez, me apresentar. Meu nome é Marco Aurélio dos Santos Rosa, sou médico, nascido no Rio de Janeiro, como diz o bom português, fluminense de nascimento, mas como bom flamenguista, prefiro ser chamado de carioca. Vendo? Sempre tem manifestação, o pessoal gosta, ri. Vocês não sabem o problema que isso me causa em casa, porque meu pai é torcedor do Fluminense, aliás, está com ar da graça, né, com esse campeonato. E eu digo para ele, meu pai, nem tudo é perfeito, e vamos em frente, e seguimos nessa. Eu já moro há mais de 17 anos e meio, quase 18 anos, no sul de Santa Catarina, a região da Zona Carbonífera, REC. Lá eu sou referência em cardiologia, sou membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia e de Medicina Intensiva, sou emergencista e intensivista no Hospital São José de Criciúma, que é o hospital de referência lá, e sou especialista em administração de serviço de saúde pública pela UNAERP de Ribeirão Preto. Sou responsável pelo parecer médico da Liponflex, que acompanha o produto Liponflex, principalmente em relação às energias, já desde 2004. E então lá se vão 6 anos e alguma coisa aí de parceria, uma grata parceria.
Mas, como eu disse, eu trago para vocês aqui um slide da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que é um trabalho já do final da década de 90, que talvez seja, acho que, o slide mais apresentado na minha área. E ele correlaciona hábitos saudáveis e longevidade. E eu não me privo de falar de algumas necessidades básicas que você tem que atender para poder apresentar, porque não adianta eu falar de um produtaço fantástico como é o Nippon Flex, se eu não chamar atenção para vocês a algumas coisas. Por quê? Porque esse estudo é uma das razões de eu estar aqui hoje falando com vocês. Ele mostrou que a assistência médica que eu praticava até então só era responsável por 10% da qualidade de vida do meu cliente. E a gente sabe que a ciência nos deu anos adicionais de vida. Quando a gente fala isso, eu sempre remeto assim um ponto de comparação, que por um acaso é o final da Segunda Grande Guerra. Finalzinho da década de 40, início da década de 50, o homem vivia algo em torno, na média, em torno dos 49 anos. Nós sabemos, saiu recentemente um estudo mostrando que o brasileiro de 2010 vive em média 73 anos. Né? O estudo, o relatório do Ministério, junto com a Organização Mundial de Saúde, saiu 72,9 anos. Olha que coisa linda. O que isso nos situa ao longo do mundo? A população com a maior expectativa de vida ainda é a japonesa. O japonês vive em torno de 89 anos. Não estamos tão mal assim, essa que é a realidade. Mas aí vai uma crítica, né? Puxa vida, anos de estudo, ensino fundamental, segundo grau, vestibular, graças ao bom Deus, na minha época não existia ENEM. Então fiz vestibular para entrar na faculdade, né? Mais anos de faculdade, pós-graduação, vários cursos de imersão, para interferir em 10%. Eu não sei vocês, mas eu achei muito pouco, né? Enfim, genética também, o que vocês herdam dos pais, dos avós, também não é a prioridade, interferem até 17%. Costumam dizer que você não escolhe a família onde você nasce, você escolhe amigos, você escolhe companheiro, companheira, esposo, não é verdade? Nasceu numa família, um abraço, é aquilo ali mesmo, fazer o quê? E eu digo sempre para as pessoas, se você não fizer nada em prol da sua saúde, e você nasceu numa família que tem tendência a ter doença cardiovascular, se você não fizer nada, você pode ter doença cardiovascular no futuro. Nasceu numa família que tem tendência a ter câncer, gente, se vocês não fizerem nada, no futuro tem uma grande chance de desenvolver câncer. Nasceu numa família que tem problemas neurológicos, idem. Se você não fizer nada, você pode no futuro desenvolver um mal de Parkinson, né, um Alzheimer, uma coisa dessas qualquer. Mas tem sempre um condicional, porque não é prioridade. Meio ambiente, por mais que a gente, sabe, reclame e visualize, porque vocês estão vendo a loucura que está esse nosso clima. Essa questão de aquecimento global, efeito estufa, isso é um problema sério. E você olhar um pouquinho em volta, é poluição no ar, na água, no solo, em tudo quanto é quanto. Mas também não é prioridade. Aqui, ó, 20% é responsável pela nossa longevidade. O que é mais importante? Acompanhe comigo, por mais de 50%, o que é importante para mim ter uma qualidade de vida nesses anos adicionais? Aqui, ó, estilo de vida. Então, esta é a primeira constatação que eu trago para os senhores. Como vocês vão viver esses anos adicionais? Que eu acho que isso é uma pergunta que cabe aqui. Não sei se os senhores já se fizeram essa pergunta. Sabe qual é a pergunta? Como eu vou viver esses anos adicionais que a ciência me deu? Já pararam para se perguntar isso? Com saúde? Para aproveitar o bom que a vida ainda tem para nos oferecer? Ou vocês vão aproveitar esses anos adicionais de vida doentes, sequelados, passando necessidade, dando trabalho para outrora quem dependia de vocês? Como vocês vão viver esses anos adicionais? A responsabilidade está aqui, ó. É como vocês vão viver esses anos. A responsabilidade não é de ninguém. A maior parcela dessa responsabilidade é nossa, é de cada um de nós. Não tem como você escapar dessa realidade. Não está na Bíblia? Um trecho muito famoso que eu acredito que os senhores conhecem. O que o homem semear, ele colherá. Não tem mistério nenhum. É isso aí que acontece.
Conhecendo isso, me permito apresentar para vocês o que habituou-se chamar de triângulo da vida, que nada mais são do que 3 necessidades básicas que todo corpo tem que atender. Se você não atender algumas dessas necessidades, olha, vocês podem contar, a hora que eu começar a falar do produto Nippon Flex, vai parecer maravilhoso, mas vocês vão subaproveitar um produtaço desse. Qual é a primeira que a gente vai falar? Não é à toa, é o sono, mas não é qualquer tipo de sono, é o que se habituou a chamar de sono reparador. Por quê? Um outro autor que eu gosto muito de citar é um professor de educação física, que os senhores já devem ter ouvido falar, professor Nuno Cobra. Já ouviram falar no Nuno? Foi treinador do nosso saudoso Ayrton Senna, entre outros grandes atletas, grandes empresários como Abílio Diniz. Professor Nuno Cobra, em 2001, escreveu um livrinho fininho, desses que você devora no final de semana, chamado A Semente da Vitória. Um livro fantástico, que mudou minha maneira de encarar promoção de saúde. Por que que um professor de educação física escrevendo sobre qualidade de vida chama tanta atenção da gente? Porque era de se esperar que um professor de educação física achasse que o aspecto mais importante para você ter qualidade de vida fosse esse aqui, atividade física, exercícios físicos, não é verdade? Só que o professor Nuno Cobra começa o livro dele brilhantemente dizendo o seguinte, que o aspecto mais importante para você ter qualidade de vida é, antes de mais nada, você reconhecer quantas horas o seu corpo necessita para descansar. Olha que coisa interessante. Não é quantas horas você tem que dormir, quantas horas o seu corpo necessita para descansar. Os senhores sabem exatamente quantas horas vocês necessitam para descansar? Pois é, cada um tem uma dinâmica diferente. E isso é importante porque se eu tiver distúrbio no sono, eu passo a ter inibição da liberação de hormônios de crescimento. Posso desenvolver manchas, rugas, ter envelhecimento precoce. Hoje quem trabalha com medicina anti-age, medicina anti-envelhecimento, trabalha com doses personalizadas de hormônio de crescimento. Isso está diretamente relacionado. Você passa a ter mau desempenho sexual e afetivo. Pode desenvolver arritmias cardíacas, ter redução da capacidade intelectual e produtiva. Pode ter dificuldade de atenção e concentração. Pode desenvolver apneia, ronco. Gente, aqui ó, insônia é um problema de saúde pública, 70% das pessoas dormem mal. Não sou eu que digo. Pesquisa realizada pela Fundação Americana do Sono já revelava isso aqui, ó. 70% dos adultos não dormem bem. Vocês acham que isso é privilégio nosso? Que tem conta para pagar, imposto para declarar, problema para resolver? Aqui, ó. 69% das crianças têm problemas de sono algumas noites por semana. 23% das pessoas adormecem no volante ao longo da vida. 5% sofrem acidente em consequência de sonolência. Aqui, por favor. 4% dos acidentes de trânsito com morte são decorrentes de sonolência. Isso é ou não é um problema de saúde pública? É ou não é, gente? Então é isso aí. Nós não podemos relaxar com isso. A gente precisa, ó, dormir para sonhar e ter uma reparação de todas as células, aparelhos e sistema do nosso organismo. É o que habituou-se chamar de o sono dos sonhos. Já experimentaram comer uma boa de uma feijoada um sábado à noite e depois ir para a cama? Vocês vão sonhar durante esse sono? Dificilmente, vão ter pesadelos. A gente precisa facilitar as coisas. Em ciência, isso chama-se sono paradoxal ou sono REM. Olha aqui, ó, um ciclo de sono, falaram que a média era isso aí mesmo, né? 6 a 8 horas. Então, num ciclo de sono de 8 horas, você vai do acordado ao sono profundo, depois começa uma série de variações na atividade elétrica do cérebro, que te permite, por 4, às vezes 5 vezes, passar pelo sono REM, que é onde acontece a mágica da reparação dos tecidos do corpo humano. E não são poucas células, são bilhões de células que nós regeneramos diariamente. A gente precisa, porque somente no sono REM é liberada a melatonina, que é um hormônio fabricado pela glândula pineal, só que você necessita obrigatoriamente sempre atender alguma coisinha, né? Nunca é de graça que essas coisas funcionam. O corpo é uma harmonia. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nos dotou com uma excelente defesa, processo de autorregulação, só que você tem que atender sempre algumas necessidades básicas. Primeira delas, dormir totalmente no escuro.
Quando eu digo totalmente no escuro, eu quero dizer sem interruptores. Porque a gente não fica numa posição só. Você, durante a noite de sono, você se vira, né? De um lado para o outro, e às vezes o sono superficializa. Se você tiver algum interruptor, alguma coisa que ajude você a despertar, um abraço. Você acordou? Me permitam voltar aqui um pouquinho. Você acordou? Tu não desenvolve logo depois sono REM. Você, para fazer uma nova etapa de sono REM, você tem que ir primeiro a sono profundo para depois começar aquelas atividades elétricas diferentes. E aí vai 1h30. E o que acontece aqui nessa brincadeira? Nós não deveríamos ter no quarto o quê? Celular. Vamos ver se eu estou falando alguma bobagem aqui. Por favor, uma enquete rápida. Quem tem celular e deixa ele dentro do quarto durante a noite, por favor, levante a mão. Meu pai amado. Viu, dona Helena? É, negócio, né? Gente, olha só, não vou falar nenhuma novidade assim absurda para vocês, mas esta é uma chance de vocês constatarem alguns hábitos que são nocivos para a qualidade do sono que vocês estão tendo hoje em dia. Só para vocês terem uma ideia, eu trabalho com 2 celulares, aqui ó, para a gente tentar gastar um pouquinho menos de dinheiro, né? 2 celulares de operadoras diferentes. Vocês acham que durante a noite eu deixo esse celular dentro do meu quarto? Negativo. Quando eu estou na minha casa, esse celular fica na sala de visita ou dentro do meu escritório. Ah, doutor, mas eu trabalho com emergência e trabalho com TI. Eu tenho que deixar eles ligados porque alguém pode me chamar no meio da noite. Se não chamarem, eu durmo a noite inteira. Ah, mas se chamar eu tenho que acordar e tenho que ir atender mesmo, né? Então, que diferença está do lado da minha cabeceira ou está longe? Eu vou ser obrigado a despertar? Agora, se não chamarem, não vai atrapalhar meu sono, não. Eu estou viajando, estou num quarto de hotel. Vocês acham que ele está do meu lado no quarto do hotel? Está na pia do banheiro. É onde eu deixo o celular na hora que eu vou deitar para dormir. Outra coisa aqui, ó, olha aqui, ó, extremamente comum hoje em dia, televisão. Quando eu estou